Muito bem, vou pedir o nosso pessoal lá do som para fazer a projeção, melhorar a visibilidade aqui, apagando as lâmpadas. Nós vamos então retomar a nossa série de estudos bíblicos. Nós estamos estudando nesses dias com base no roteiro da Confissão de Fé de Westminster. Vocês já sabem que a Confissão de Fé de Westminster é um documento muito antigo, é do século XVII, não é? Mas é um documento que organiza de uma maneira muito útil o conteúdo eterno da palavra de Deus, não é? A Bíblia não está escrita de maneira tópica, enciclopédica. Você não vai lá no índice da Bíblia, eu quero estudar aqui sobre aliança. Aliança, página tal. Vai lá. Não é assim. A Bíblia não está organizada assim. Então, o que esses irmãos fizeram para nós? Organizaram de maneira tópica o conteúdo da Bíblia. Isso ajuda, não é? É útil. Então, é por isso que nós estamos usando esse documento como um roteiro para estudar de maneira tópica a Bíblia Sagrada. Nós já chegamos ao capítulo 8, está aí. Primeiro capítulo, o tópico foi da Escritura Sagrada. Segundo capítulo, o tópico foi de Deus e da Santíssima Trindade. O tópico estudado no terceiro capítulo foi o eterno decreto de Deus. 4, criação. 5, providência. 6, queda. Capítulo 7, estudamos o pacto de Deus com o homem. E agora chegamos ao capítulo 8. Estamos estudando a respeito do mediador. Preste bem atenção. No capítulo 7, nós aprendemos que o Senhor Deus escolheu se relacionar conosco por meio de aliança. O Deus que se revela na Bíblia é um Deus aliancista, é um Deus pactual. Aliança ou pacto é o jeito de Deus se relacionar. Então aprendemos que Deus escolheu se relacionar conosco por meio de um pacto. Agora, no capítulo 8, nós estamos aprendendo que esse relacionamento pactual demanda o trabalho de um mediador. Então, tem que ter um mediador da aliança, mediador do pacto. E aprendemos já que esse mediador, designado pelo próprio Deus, é Jesus Cristo. Ele é, como o Wildeir leu conosco ainda há pouco, o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o único habilitado a fazer esta mediação. Por quê? Porque ele é o único ser que, ao mesmo tempo, é divino e humano. Eu ilustrei isso para vocês numa determinada ocasião aqui, dizendo que se eu, por exemplo, não soubesse falar português, se eu só soubesse falar mandarim, e vocês não soubessem mandarim, só soubessem português, qual a possibilidade de nós nos conectarmos, nos comunicarmos? A única possibilidade seria a gente conseguir um intérprete. Não é verdade? Teria que ter um intérprete. Mas não podia ser qualquer intérprete. Tinha que ser um intérprete que estivesse identificado comigo no mandarim e identificado com vocês no português. Ele tinha que falar os dois idiomas. Porque como é que ele ia fazer a mediação entre vocês e eu? Isso ajuda a entender. Para fazer a mediação entre Deus e nós, tem que ser alguém identificado com Deus, divino, e alguém identificado conosco, humano.
O único que faz esta mediação é Jesus, porque ele é ao mesmo tempo Deus e homem. Aqui nós temos um equívoco do catolicismo romano, que pretende ter Maria como uma medianeira, fazer essa mediação. Maria não faz isso porque ela não é divina, ela é apenas humana. Então, não há nenhuma possibilidade dessa mediação. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Bom, já vimos isso, né? Vimos também, deixe-me ver aqui onde é que eu vou grifar, está aqui. Então, agora, nesse parágrafo 2º do capítulo 8 da Confissão de Fé, que é o parágrafo que estamos destrinchando, nesse parágrafo, os nossos irmãos resumiram bem, elaboraram bem esta verdade bíblica sobre a pessoa divina e humana de Jesus Cristo. Então, o que nós estamos fazendo, começamos a fazer na semana passada e estamos nos esforçando ainda para destrinchar, para entender como é que é o ensino bíblico sobre essa pessoa do mediador que tem duas naturezas e, ao mesmo tempo, é uma pessoa. Então, vimos semana passada o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele. Então, na semana passada, nós aprendemos que Jesus Cristo é da mesma natureza divina de Deus, o Pai. Ele possui a mesma substância divina de Deus, o Pai. Nele habita, segundo a Bíblia ensina em Hebreus, toda a plenitude da divindade. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, nós vimos abundantemente na semana passada textos bíblicos que apontam para isso. Títulos divinos atribuídos a Jesus, obras divinas atribuídas a Jesus, todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez, não é? Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, ele perdoa pecados, ele aceita adoração, não é? Então, não pode haver dúvida para nenhum cristão que Jesus Cristo é Deus. Se o Jesus que você acredita e aceita não tem a mesma natureza do Pai, a sua teologia, a sua fé, a sua crença não é uma fé ortodoxa. Há uma seita contemporânea, as Testemunhas de Jeová, que não aceitam a divindade de Jesus. Jesus é uma deidade, mas uma deidade menor, subalterna. Ele não é do mesmo nível, da mesma natureza do Pai. Isso é um erro, isso é um engano. Jesus tem que ser Deus. Até porque, não sendo ele Deus, isso prejudica, inclusive, a obra redentora dele. Por quê? Porque, não sendo Deus, o sacrifício dele não teria o valor infinito que precisa ter. Preste bem atenção, isso é importante. Vocês sabem que há uma relação direta da gravidade de um crime, há uma relação direta entre
a gravidade de um crime e a condição da pessoa contra a qual o crime foi cometido. Há uma relação direta. Eu não sei como é que chama esse princípio. A Maressa, que é advogada, talvez nos ajude, mas parece que há essa relação, não é, Maressa? Por exemplo, um homicídio, no caso cometido contra a mãe, se torna algo mais grave, não é? Porque a vítima é alguém, é a genitora do criminoso. Então, parece que há uma relação direta entre a gravidade de um crime e a pessoa contra quem ele foi cometido. Ora, sendo o pecado cometido contra o Deus Santo, contra o Senhor do Universo, justo e reto Senhor do Universo, uma vítima de valor infinito, logo, a pena tem que ser uma pena de valor infinito. Portanto, o sacrifício prestado por Jesus não teria esse valor infinito para satisfazer a infinita justiça de Deus, não fosse ele também Deus. Só Deus pode pagar um preço infinito, porque Deus não é finito. Pois não, Jurandir? Pois é. Então, a exigência de um crime cometido contra um ser de valor infinito, que é Deus, exige um sacrifício, uma pena de valor infinito. É proporcional. Tá, muito obrigado, Jurandir. Então, é só para mostrar a importância do assunto. Mas isso nós já vimos. Não pode haver dúvida. Jesus é Deus, ok? Agora, veja bem, continuemos agora. Os nossos irmãos que escreveram esse documento, eles continuaram elaborando esse ensino bíblico sobre a pessoa de Jesus, dizendo o seguinte: quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns. Contudo, sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Então, preste bem atenção. Esse ser eterno, o eterno Filho de Deus, que sempre existiu por toda a eternidade, como Deus, houve um momento chamado na Bíblia de plenitude do tempo, que ele assumiu a natureza humana. Ele tomou para si a natureza humana. Então, preste bem atenção. O que nós comemoramos no Natal? A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse Verbo que estava com Deus se estava distinto dele, mas que ao mesmo tempo era Deus, se fez carne, assumiu a natureza humana e habitou entre nós. Então, nós não comemoramos no Natal o início da existência do nosso Salvador. Ele já existia pelos séculos dos séculos.
por toda a eternidade. O que nós comemoramos é que esse ser eterno, divino, tomou para si também uma natureza humana igual à nossa. Então, ele passou a ter, a partir de então, duas naturezas, uma divina e uma humana, ok? Então, isso precisa ficar bem claro. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Alguém leia para nós versos 5. Versos 5 e 6. Leia o próximo verso também. Obrigado, Osório. O apóstolo Paulo está falando exatamente desse evento da encarnação do Verbo. Ele está dizendo que o Verbo, subsistindo em forma de Deus, isto é, ele sempre existiu como Deus. Muito cuidado aí com o termo forma, porque no nosso imaginário e no nosso linguajar comum, forma a gente usa para se referir ao aspecto exterior da coisa, do ser. Se é um círculo, você fala, ele tem forma de bola, não é? Então, a gente usa o termo forma para se referir à aparência externa. A tradução, então, aí prejudica o entendimento. Porque o termo forma aí em português está traduzindo o termo grego morfê. Morfê. Morfê no grego não significa a aparência externa. Morfê no grego significa a natureza da coisa, a substância de algo. Então, quando fala que ele subsistindo em morfê divina, em forma divina, está dizendo que não da aparência dele, até porque ele não tinha corpo, não é? Está falando da essência, da natureza dele. Então, ele, tendo uma natureza divina igual à do Pai, não se importou de assumir também uma natureza humana. E como é, Osório, que você leu aí, no verso 7, como é que Paulo fala desse ato de assumir a natureza humana? Verso 7. Opa! Preste atenção. Aí, aqui tem uma coisa para tomar cuidado para você não escorregar. Está dizendo que ao assumir a natureza humana, ele se esvaziou. Precisamos entender isso aí. Então ele, o Verbo eterno, que sempre foi Deus, se esvaziou tomando uma natureza humana. Cuidado. Esse esvaziamento não significa que ele tenha perdido algo da sua natureza divina. Não foi um esvaziamento por subtração. Ele continuou tendo a natureza divina. Foi um esvaziamento por adição. Estranha a matemática, não é? Ele se esvaziou não por perder algo da sua divindade. Ele se esvaziou por adicionar a si a natureza humana. Então, ele continua divino,
com todos os atributos divinos, mas ao mesmo tempo tomou para si a natureza humana. Você precisa entender a natureza desse esvaziamento. Não é que ele tenha perdido algo da sua divindade. É que ele adquiriu algo. Passou a ser humano também. Como é que a gente pode ilustrar isso? Ele se esvaziou assumindo a forma de servo, não é? Ele se esvaziou não no sentido de deixar de possuir algo, mas no sentido de maneira intencional e voluntária, deixar de usar a seu favor durante o tempo da sua humilhação neste mundo encarnado. Por exemplo, vocês se lembram que quando ele foi preso lá no Getsemane, os seus algozes, levados por Judas Iscariotes, o traidor, foram lá para prendê-lo, depois daquela noite angustiante de oração que ele passou lá. A narrativa do Evangelho diz que um dos discípulos dele tomou a mão da espada e quis sair em defesa dele. Lembram? Ele corrigiu, disse, calma, que é isso? Ele disse, ninguém tira a minha vida. Eu a dou espontaneamente. Você não acha que se eu quisesse agora eu não clamaria ao Pai e não viria em meu auxílio legiões de anjos para me socorrer? Percebe? Então ele continuava sendo Deus, dando voz de comando aos anjos, mas ele se esvaziou no sentido de não lançar mão da sua divindade, mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obviamente, houve momentos em que ele agiu como Deus, porque Deus era. Lembra lá no Mar da Galileia, quando a tempestade açoitava o barco, ele dormindo no barco, os discípulos apavorados, e ele acorda e simplesmente mostra que ele é o Senhor dos mares, Criador dos ventos. Ele diz, sossega, acalma-te, e o mar obedece à sua voz. Então, preste atenção, quando Paulo diz que ao assumir a natureza humana, ele se esvaziou, não está dizendo que ele deixou de ser divino. Em nenhum momento ele deixou de ser divino. Ele sempre foi ao mesmo tempo, sempre depois que encarnou, né? Antes era só divino. Mas depois da sua encarnação, ele sempre foi divino e humano ao mesmo tempo. As duas naturezas ali numa mesma pessoa. Tá claro isso aí? Tá claro? Então, não foi um esvaziamento por subtração. Foi um esvaziamento por adição. Uma ilustração, talvez. Imagine que houvesse um rei que, olhando aí nas aldeias do seu reino, visse pessoas maltrapilhas, mendigos, necessitados, e quisesse, por alguma razão, viver a experiência daquelas pessoas para entender melhor a condição de um mendigo. E o rei, então, assume a condição de mendigo. Ele tira as suas roupas reais, veste roupas maltrapilhas, ele vai viver na rua comendo daquilo que lhe dão, e, se ficar doente, ele poderia até usar os melhores hospitais e ter os melhores médicos, mas ele decidiu abrir mão da sua realeza durante algum tempo. Ele não deixou de ser rei. Se ele quisesse, ele poderia ter o melhor banquete, a melhor roupa, e poderia ter os melhores recursos médicos. Mas ele se esvaziou da sua realeza voluntariamente, não é?
não lançando mão, não se apegando aos recursos da realeza por causa do seu projeto lá, qualquer que seja. Entendeu? Então, Jesus, Cristo, é Deus e homem ao mesmo tempo. Entenda Paulo. Paulo está dizendo que ele se esvaziou, não no sentido de deixar de ser Deus, mas no sentido de adquirir também uma natureza humana. Ok? Então, na plenitude do tempo, ele fez isso. Ele tomou a natureza humana com todas as suas limitações, não é? Experimentou fome, frio, chorou, cansou, não é? E até morreu. Ele não poderia cumprir o seu papel de salvador do seu povo, cuja penalidade é a morte, se ele não fosse também humano. A morte é uma experiência humana. Ele não poderia viver essa experiência se não fosse humano. Então, para ser mediador da relação de Deus com o seu povo, o mediador precisa ser, ao mesmo tempo, divino e humano. Olha aquela parte primeira que nós já vimos antes. Olha como é que ela termina lá, ó. A substância divina é a mesma substância do Pai, igual a do Pai, ok? Então ele tem uma substância, uma natureza divina igual a do Pai. Agora olha esse grifo aí. A substância humana, de onde veio para ele? De Maria, não é? Substância de Maria. Então a natureza humana dele foi comunicada a ele por causa de Maria. Maria comunicou a ele a natureza humana. Então ele recebeu do Pai por toda a eternidade a natureza divina. Nunca houve um tempo quando ele não fosse divino, mas na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei, ele recebeu também uma natureza humana. Então, duas naturezas, uma divina e uma humana. Pergunta agora é: como é que essas duas naturezas se relacionam? Preste atenção. Como é que essas duas naturezas se relacionam? As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Isso é importante. Preste atenção. Na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Redentor, existem duas naturezas, uma divina e uma humana, que estão unidas de uma maneira inseparável. Não tem como você separar as experiências divinas e humanas da pessoa de Jesus. Essas duas naturezas estão unidas. Elas não estão separadas a ponto de formarem duas pessoas. Não são duas pessoas. É uma única pessoa. Quem mandou o mar parar? Quem mandou o mar parar? A pessoa de Jesus Cristo. Uma pessoa. Isso é um ato divino, não é? Mandar o mar parar é um ato divino. Quem mandou o mar parar? Foi a natureza divina de Jesus? Não. A pessoa de Jesus. Mas como é que essa pessoa pode mandar o mar parar? Porque ele tem uma natureza. Quem morreu na cruz? A mesma pessoa que mandou o mar parar morreu na cruz. Mas como assim? Como é que ele pode ter uma experiência humana? Porque ele tem também uma natureza humana. A mesma pessoa vive experiências divinas e humanas. Não são duas naturezas separadas.
Uma faz uma coisa e outra faz outra coisa. É uma única pessoa com duas naturezas distintas. Agora, preste atenção lá. Isso é muito importante. E essas duas naturezas, embora não estejam unidas de tal maneira que não tem como separar, elas não estão fundidas. Não há confusão, não há composição, não há conversão. Não é que duas naturezas se fundem e formam uma terceira híbrida. Não, não é isso. A natureza divina nunca se mistura, não se separa por um lado e nem se mistura por outro lado. Elas não estão fundidas. Não é que formou uma terceira híbrida. Não é que a natureza humana tenha sido engolida pela divina. Não. Esse é o mistério da pessoa de Jesus. Uma pessoa, duas naturezas. Entendeu? Não são duas pessoas, é uma pessoa. Mas são duas naturezas. Esse é o mistério. Como é que ele é único? Isso significa que na pessoa de Jesus, Deus se uniu a nós de uma maneira inseparável. Eu não sou divinizado, não é? Eu não me torno divino, eu vou ser humano por toda a eternidade, mas inseparavelmente conectado a Deus por causa desta união entre humanidade e divindade. Isso significa que fora de Jesus, você está desconectado de Deus, está offline. Você se conecta a Deus na pessoa de Jesus. Quando você deposita a sua fé, a sua confiança em Jesus, ele dá a você o Espírito dele, você conectou-se a ele. Porque ele é humano como você. Nele, o divino e o humano estão conectados. Logo, você ligou-se a Deus de uma maneira indissolúvel. Nada pode mais separar você do amor de Deus que está. Jesus é tudo. Fora de Jesus você está perdido. Fora de Jesus você está desconectado. Percebe qual é o ponto aí? A importância de entender a natureza desta pessoa ímpar do mediador. Ok? Muito bem. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porém, um só Cristo e único mediador entre Deus e o homem. Aí você vai entender, à luz disso, afirmações de Jesus, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não é? Nada desse negócio de que todos os caminhos levam a Deus. Não leva. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Porque só ele é ao mesmo tempo Deus e homem. Ele nos conecta a Deus. Ele faz a mediação da nossa relação de aliança com Deus. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Então, esse parágrafo segundo nos ajudou a entender melhor essa misteriosa pessoa, que é uma única pessoa, mas ao mesmo tempo tem duas naturezas. Então, veja bem, Cristo é completamente Deus. Se o Jesus que você crê não é completamente Deus, você embarcou num barco furado. Mas, ao mesmo tempo, ele deve ser também completamente humano. Se Jesus que você crê não é humano, você embarcou numa canoa furada. Ele é humano, ele entende as suas dores, ele pode se compadecer de você,
Ele sabe o que você passa. Você nunca deveria dizer ninguém me entende. Tem alguém que entende você, que sabe das suas dores, das suas angústias, não é? Sabe o que é padecer. Então você tem um Salvador perfeitamente habilitado a ter compaixão de você. Se ele for só Deus, me ajuda pouco, não é? Não sabe o que eu passo. Mas se ele for só humano, entende o que eu passo, mas não pode fazer nada por mim, né? Aí vai chorar junto, né? Então, ele precisa ser as duas coisas ao mesmo tempo. Um Salvador para me ajudar, tem que ser alguém que entende as minhas dores, mas seja capaz, não é? de me socorrer. As duas naturezas não devem ser misturadas a ponto de uma desaparecer na outra ou de produzir uma terceira híbrida. Então, o Cristo verdadeiro, o Cristo da Bíblia tem que ser verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, mas essas duas naturezas não podem ser misturadas ou fundidas na pessoa dele. A natureza humana é uma coisa e a natureza divina é outra coisa. Não formam uma terceira híbrida. E, finalmente, as duas naturezas não devem ser separadas a ponto de destruir a unidade da pessoa única de Cristo. Quem mandou o mar parar é a mesma pessoa que morreu na cruz. Quando ele mandou o mar parar, essa pessoa única agiu com base na sua natureza divina. Quando ele morreu, a mesma pessoa agiu com base na sua natureza humana. Por ser divino, ele tem atos divinos. Por ser humano, ele tem atos humanos. É um mistério. Como é que pode Jesus falar assim que daquele dia da sua vinda nem ele sabe, só o Pai sabe? Estranho, né? Mas ele falou como ser humano que ele é. Eu não sei, não é? Só o Pai sabe o dia da vinda do Filho do Homem. Correto? Muito bem. Terceiro parágrafo. Vamos prosseguir. Temos ainda 10 minutos. Terceiro parágrafo do capítulo 8, ainda sobre o mediador. Eu vou ler o enunciado para que você possa ver como é que os nossos irmãos articularam mais verdades sobre a pessoa do mediador. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e ciência. Aprouve ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe põe nas mãos todo o poder e todo o juízo, e lhe ordenou que o exercesse. Preste atenção agora. De onde vem a força, o poder, a habilidade para que Jesus, como homem, cumprisse esse papel de mediador? Preste atenção. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, agora está considerando a humanidade dele. Como é que um ser humano, claro, a natureza humana unida à divina, mas como é que um ser humano pode ter condições de cumprir um papel tão difícil, ou quase impossível para um ser humano? Porque é a humanidade. Ele cumpriu como ser humano, não é? De onde vem esse poder? De onde vem essa habilitação?
para cumprir o papel de mediador que ele cumpre. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, ele foi santificado, separado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros de sabedoria e ciência. Esse ser humano que é Jesus, ele somente pôde cumprir esse papel que está cumprindo porque ele está sendo habilitado por quem? Pelo Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo de uma maneira especial. Vejam bem, diz ali que ele foi ungido sem medida. O Espírito Santo produz na pessoa de Jesus, segundo a sua natureza humana, tudo aquilo que ele precisa para, como homem, cumprir o seu papel. Quais são os frutos do Espírito? Ou qual é o fruto do Espírito? Lembra lá em Gálatas 5? Amor, bondade, longanimidade, domínio próprio. São essas coisas que o Espírito Santo produz na vida de uma pessoa quando ele está operando na vida dessa pessoa. Então, o Espírito Santo faz esse fruto brotar na vida da pessoa. O que os nossos irmãos estão dizendo, e com base na Bíblia, é que o Espírito Santo, no caso de Jesus, faz isso brotar nele de uma maneira infinita, não é? Sem medida. Ou seja, ele só cumpre esse papel porque o Espírito Santo produz na natureza humana dele, por exemplo, domínio próprio infinito. Longanimidade infinita, sem medida, não é? Todos nós recebemos isso do Espírito em alguma medida, mas ele recebe sem medida. Alguém leia para nós Isaías 61, versos de 1 a 3. Isaías 61, versos de 1 a 3. Porque, preste atenção, Jesus tem uma natureza humana e tem uma natureza divina, unida na mesma pessoa. Mas a natureza humana não é divinizada, ela continua humana. Como é que essa natureza humana pode funcionar aí? Por causa da unção do Espírito Santo sem medida, não é? Veja aí, 61 de 1 a 3. Preste atenção. O Evangelho diz que, uma ocasião, Jesus entrou na sinagoga, deram para ele o livro de Isaías para ele ler, ele leu essa passagem. Leu e disse: hoje se cumpriu essa escritura. Jesus está dizendo é que isso aí fala a respeito dele. Ele é esse ungido de maneira abundante, sem medida. Então, a natureza humana de Jesus não é divinizada. Ele não perde a sua natureza humana na sua
ao uni-la à natureza divina. Mas essa natureza humana, ela só funciona perfeitamente porque essa natureza humana, ela é capacitada pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu? Muito bem. Aprove ao Pai que nele habitasse toda plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Então, por essa obra do Espírito Santo, o homem Jesus Cristo foi habilitado a cumprir esse ofício de mediador e fiador. Preste bem atenção. Considerando que nós somos quebradores do pacto, Deus mesmo providenciou um mediador que fosse também um fiador, um garantidor da nossa relação com o Pai. Preste bem atenção. O pacto tem obrigações, deveres, direitos, toda relação de pacto tem, não é? Por exemplo, a locação de um imóvel. É um relacionamento pactual, é uma aliança, não é verdade? Você tem duas partes no relacionamento, elas têm obrigações, elas têm deveres, elas têm direitos e tem previsão de penalidade para quem não cumprir a sua parte no pacto. Você vai alugar um imóvel, o que o proprietário faz? Você vai ter que me arrumar um garantidor aí. Arruma um fiador. Alguém que vai garantir que se você não cumprir a sua parte, ele cumpre no seu lugar. Não é isso que o fiador faz? Então, Deus se relaciona conosco por meio de uma aliança. Eu vou ser o teu Deus, você vai ser meu povo, vou abençoar você, vou abençoar os que abençoarem. Lembra Abraão? Anda na minha presença, ser perfeito e vou, se quiseres e me ouvides, vai comer o melhor dessa terra. Coloco diante de você a bênção e a maldição. Você vai andar comigo. Esse é o relacionamento pactual. Deus é sempre fiel, não é? Deus é a parte fiel da relação. E o povo? Israel e a igreja. Quebrador do pacto. Não é verdade? Nós nem sempre somos fiéis. Como é que esse relacionamento vai rolar? Precisa ter um fiador, não é? Precisa ter um fiador. Precisa ter um mediador que seja também um garantidor do pacto. Então, Deus providenciou um mediador e um fiador. Aquilo que você não cumpre, não é? O fiador é quem cumpre no seu lugar. Esse pacto só funciona por causa do fiador. Você é aceito não por causa da sua justiça, você é aceito não por causa da sua obediência, você é perdoado não por causa do seu sacrifício. Você é perdoado porque o fiador pagou para você. Percebe o papel de Jesus nesta relação? Então, ele é tanto o mediador quanto o fiador. E curiosamente, não é? Há uma coisa curiosa aqui, nesse modo de Deus agir. Normalmente, no caso do aluguel, se você for aquele que está locando o imóvel, não é? Você
no caso, o locador, não é isso? Se você for locador e o locatário, quem que é o locador e o locatário? O proprietário. O locatário é. Então, normalmente quem tem que arrumar o fiador é o locatário, né? No caso aqui, quem providenciou o locador, o fiador, foi o próprio Deus. Isso é maravilhoso, né? É aquilo que que diz Paulo em 2 Coríntios 5,18, não é? Deus mesmo é quem providenciou. A gente termina com esse texto. 2 Coríntios 5,18. Alguém leia? Segundo aos Coríntios 5,18. Tudo provém de Deus, até o fiador, ele que arruma, não é? Para que você possa se relacionar com ele, não é? Tudo provém de Deus. Então, irmãos, resumo rápido para terminar. Deus se relaciona conosco por meio de uma aliança, de um pacto. Este relacionamento de aliança exige um mediador. Para ser mediador, precisa ser alguém que seja ao mesmo tempo identificado com as duas partes, divino e humano ao mesmo tempo. Essa pessoa, escolhida pelo próprio Deus, é Jesus Cristo. E ele não apenas cumpre o papel de fazer a conexão, a ligação, mas ele garante a eficácia do pacto. Ele é o fiador. Se você, como você é infiel, não paga o aluguel em dia, ele pagou para você, não é? Ele paga para você. Ele é o fiador. Esse pacto só se mantém por causa do fiador. Pois não? É verdade, nós somos quebradores do pacto. Esse pacto só se mantém por causa de Deus. Ele é unilateral. Ele foi estabelecido por Deus e é mantido por Deus. Agora, então, quer dizer que eu posso viver do jeito que eu quiser nessa relação com Deus? Não. O pacto não se quebra, mas a vara da disciplina é acionada. Entendeu? Uma outra figura é a figura da paternidade. Quando o filho desobedece, o pai não manda embora, só corrige. Então, o pacto, preste atenção, a relação nossa com Deus. Do ponto de vista do estabelecimento do pacto, ele é unilateral. É Deus que toma iniciativa. Ele foi a Abraão e falou assim: Abraão, estou com uma ideia aqui, rapaz, eu estou pensando aqui, o que você acha? Vamos fazer uma aliança nós dois e tal? Pensa aí, depois você me... Não. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou ser o teu Deus, eu vou fazer de você um grande povo. E Deus estabeleceu unilateralmente. Tá bom? Então, a iniciativa é dele. Segundo, do ponto de vista da manutenção, também é unilateral. Se formos infiéis, ele permanece fiel. O pacto só se mantém por causa da fidelidade de Deus. Mesmo quando nós somos infiéis, ele é mantido. Agora preste atenção. Do ponto de vista do desfrute das bênçãos do pacto, é bilateral. Se quiserdes e me ouvirdes, vai ser bênção. Agora, se você não cumprir a sua parte, vai experimentar a vara da disciplina.
E é o pacto. Deus disciplina quem ele é. Muitas vezes os meus filhos faziam coisas erradas, sabe, Enéas? E aí eu tinha que corrigir, né? Ah, mas o fulano também fez. Eu digo, eu não tenho nada com fulano. Você é meu filho, vem cá. Deus faz isso conosco, não é? Deus fala, vem cá, você é da aliança, você é pacto, vem cá. Aqueles lá eu vou tratar como juiz. Agora você não, você... Percebe? É por causa do pacto que a disciplina é acionada, não é? Graças a Deus por isso. A disciplina é fruto do amor dele. Graças a Deus ele não me deixa entregue a mim mesmo, não é? Eu posso deixar de desfrutar de outras bênçãos por causa da minha desobediência.